Fala torcida vascaína, fala torcedora vascaína, bem-vindos ao canal. Hoje vamos bater um papo sobre as possibilidades do Vasco no Campeonato Brasileiro até essa primeira pausa da data FIFA. Vou botar aqui na tela para vocês também acompanharem. O Vasco ele enfrenta amanhã o Juventude, fora de casa. Em seguida, no domingo, dia 24 de agosto, o Vasco enfrenta o Corinthians em São Januário. E aí teremos a pausa do Campeonato Brasileiro para a Copa do Brasil, onde o Vasco enfrenta a equipe do Botafogo em São Januário, o que tudo indica, dia 27 de agosto. E fechando o mês de agosto, o Vasco vai até Recife enfrentar o Sport. Então nós temos aí no Campeonato Brasileiro a possibilidade pelo menos de 9 pontos. Lembrando que o Vasco ele possui dois jogos a menos que o Corinthians, o adversário que ele vai enfrentar domingo. Ele possui, aí contra o Juventude, é o mesmo número de jogos, ambos têm 18. Porém, o Vitória, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, ele já completou 20 jogos. Então, o Vasco tem 2 jogos a menos que o Vitória. O Vasco também possui um jogo a menos que o Santos, foi o adversário que o Vasco bateu no jogo de 6 pontos, basicamente, no último domingo. E o Vasco também tem um jogo a menos que a equipe do Grêmio. Então o Vasco está com 19 pontos, Santos com 21, Corinthians com 22, Grêmio com 23. Se o Vasco amanhã ganhar do Juventude, ele já passa 2 adversários diretos, que é o Santos e o Corinthians, sendo o Corinthians com 2 jogos, que o Vasco tem 2 jogos a menos que o Corinthians. O Santos aí com um jogo a menos apenas. Então o Vasco já passa 2 adversários. E se o Vasco conseguir a façanha de ganhar o Corinthians, que vem numa situação muito difícil no campeonato, são 3 empates e 2 derrotas, mas o Vasco ele tem dificuldade de jogar com o Corinthians. Isso é histórico. O Vasco ele sente uma dificuldade desde os anos 2000 para cá de bater o Corinthians. Infelizmente é quase um tabu que o Vasco enfrenta contra essa equipe, mas o Vasco terá mais uma oportunidade, principalmente porque é em São Januário. Então, se o Vasco ganhar do Juventude, domingo São Januário explode, porque vai estar lotado. E a gente espera que o Vasco consiga aproveitar essa má fase do Corinthians. E a torcida, como sempre, vai empurrar o time, né, para que o Vasco consiga ultrapassar o Corinthians. Então seriam aí já dos 9 possíveis 6 pontos conquistados. Então seria uma façanha para esse Vasco do Diniz muito importante. Então o Vasco conseguindo 6 pontos, o Vasco vai a 25. Né? Então o Vasco já começa a olhar um pouco mais para cima. Né? Porque é importante a gente frisar que após a pausa, o Vasco tem o jogo de volta da Copa do Brasil, né, que é Vasco e Botafogo pela Copa do Brasil, que são partidas difíceis. O Botafogo vive um momento muito melhor que o Vasco, e o Vasco vai se apoiar em 2 pontos. A torcida, né, que é a torcida mesmo com a maioria no Engenhão sendo do Botafogo, a torcida do Vasco ela empurra, né, e a questão da freguesia do Botafogo. O Botafogo é freguês do Vasco. Historicamente, o Botafogo é freguês do Vasco recentemente. Então, a discrepância do Vasco, se não me engano, há tempos atrás, a questão de os empates eram mais empates do que vitórias do Botafogo nesse clássico contra o Vasco. Então a gente tem que aproveitar essa questão histórica. Claro, isso obviamente muitas vezes não entra em campo, mas o Vasco precisa passar de fase, garantir uma grana boa na Copa do Brasil, é um rival direto, então é importante que o Vasco consiga fazer boas partidas, e essa última partida contra o Santos nos dá uma esperança um pouco maior pelo Vasco ter uma maneira a mais de jogar, né? Uma maneira de jogar sem overhatch, né? Uma maneira de jogar com overhatch. Então nós temos opções de jogo para o Fernando Diniz, então isso é importante. O Andrés Gomes chegou também ao Rio de Janeiro, então não sei se ele vai conseguir, não sei se eles já conseguiram inscrevê-lo para a Copa do Brasil, se vai conseguir, mas também é interessante já contar com ele para esses jogos do Brasileiro. Porque pós-jogo do Botafogo, o Vasco enfrenta o Ceará em São Januário. E esse jogo contra o Ceará, ele é crucial que o Vasco ganhe. Por quê? O Vasco pega uma sequência de 3 jogos dificílimos. O Vasco vai enfrentar o Flamengo, em seguida vai enfrentar o Cruzeiro, e em seguida o Vasco enfrenta o Palmeiras. Únicas vantagens do jogo de Flamengo e Cruzeiro, que são no Rio de Janeiro. Essas são as únicas vantagens desses 2 jogos. Porque o Vasco vai ao Maracanã jogar contra o Flamengo e recebe o Cruzeiro
em São Januário. Depois ele viaja para enfrentar o Palmeiras, né? Então nós, infelizmente, a gestão Pedrinho acabou fazendo isso. Nós temos 2 jogos fora contra o Palmeiras no campeonato, em que o Vasco já disputa basicamente 4 jogos fora, né? Porque contra Flamengo e Fluminense o Vasco não tem um mando de campo. Então é um campo basicamente ou é neutro ou pertencente ao Flamengo e Fluminense. Então o Vasco ele já sai na desvantagem de 4 jogos a menos, né? Então o Vasco tem um campeonato jogando 15 jogos em casa. E aí a diretoria, infelizmente, vendeu o jogo contra o Palmeiras. Então o Vasco vai fazer 14 jogos em casa, né, nessa venda para o Palmeiras, 13 jogos na venda do jogo do Botafogo. Né? Então o Vasco disputa 13 jogos em casa. Né? Então é sempre uma força muito forte do Vasco da Gama. E após o jogo contra o Palmeiras, o Vasco vem numa sequência de Vitória, Fortaleza e Fluminense. Então, assim, são jogos dificílimos para o Vasco, são jogos complicadíssimos, principalmente essa sequência desses 3, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Então seria fundamental para o Vasco da Gama não se preocupar tanto com o rebaixamento. E caso consiga avançar na Copa do Brasil, o mundo ideal, né, seriam as 4 vitórias. Né? Juventude, Corinthians, Sport e Ceará. A gente sabe que é muito difícil terem 4 vitórias, mas se desses 12 pontos o Vasco conseguir fazer 7, ou até mesmo num cenário muito bom, 9, já ajuda muito o Vasco da Gama, porque se não me engano, ainda assim o Vasco terá um jogo a menos, que é contra o Bahia. Então o Vasco teria ainda mais 3 pontos para disputar num jogo atrasado, que permitiria que o Vasco pudesse ter uma tranquilidade maior nesse campeonato. É possível, mas lembrando que são necessários que cheguem reforços. Então o André Gomes não pode ser o único reforço dessa janela. O Vasco precisaria pelo menos mais 2 zagueiros e mais um atacante, né? Para mim teriam que ser 2, teria que ser mais um ponta e um reserva para o Verratti. Mas se pelo menos vier um jogador que seja um reserva para o Verratti, já seria muito bom para o Vasco da Gama nessa sequência de jogos que o Vasco tem a possibilidade, mais uma vez, de se afastar da zona de rebaixamento, de enfrentar rivais diretos. São jogos basicamente de 6 pontos. Jogos contra Juventude, Corinthians, Sport, são jogos de 6 pontos, gente. A gente impede que um adversário ou chegue ou avance e a gente ganha os pontos. Então é de suma importância que o Vasco consiga pelo menos esses 3. O Ceará, a possibilidade de ganhar do Ceará, ela é grande porque o jogo é em São Januário. Mas seria importante que o Vasco conseguisse uma vitória contra o Sport de Recife fora de casa. E amanhã contra o Juventude seria sensacional uma vitória, porque já garantiria pelo menos aí 6 pontos. Corinthians é sempre difícil jogar. A gente sabe, como eu já falei, o histórico, ele é muito negativo. Mesmo quando o Vasco está melhor, o Corinthians, a gente não sabe o que acontece. Parece que o Corinthians vira o Barcelona e resolve jogar contra o Vasco. Então, mesmo em São Januário, a gente já presenciou derrotas críticas em São Januário contra o Corinthians, em momentos que a gente achava que iria ganhar. Então, nós precisamos tirar pontos, né, desses rivais diretos e principalmente impedir aqueles que consigam subir, né, e chegar perto do Vasco da Gama. Então, se o Vasco conseguir pelo menos fazer 6 pontos nesses 9, já fica um resultado maravilhoso. A gente já consegue respirar um pouco mais. E, obviamente, na Copa do Brasil, a gente pode esperar que o Vasco pelo menos lute, enfrente o Botafogo, né? Já que o Botafogo tem essa vantagem de plantel, tem essa vantagem financeira, conseguiu montar um time muito bom, é o atual campeão, né, brasileiro, atual campeão da Libertadores. Então a gente fica nesse sentimento de poder competir com o Botafogo, né, no atual momento, e que a gente consiga fazer uma boa partida, principalmente depois dessa boa atuação contra o Santos. A gente não pode achar que todo jogo também será 6-0, né? Mas vai jogando bem e conseguindo pelo menos fazer os gols, as chances que ele cria, fazer 1, 2 gols, já ajuda muito para um cenário positivo para o Vasco da Gama. Então eu fico por aqui. Você me diz, por favor, nos comentários o que você acha que o Vasco deve fazer para esse próximo jogo contra o Juventude, como ele deve escalar o time, o Fernando Diniz, e claro, quantos pontos o Vasco
vai fazer nessa sequência antes dessa pausa da data FIFA, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus, sempre Vasco.